Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gé Eu sou a Letícia. e hoje vamos falar sobre o reality show O Ultimato da Netflix. Bom, para quem não conhece, Letícia, se apresente, por favor. Oi, gente, eu sou a Letícia, sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte e eu tenho um podcast chamado Sapa Justa, onde eu costumo dizer que eu não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Ai, eu amo essa frase. A verdade, né? A gente nem sempre consegue Vai, ser justa, mas vai que o povo vai estamos aí. esperando que eu vou ser justo. Inclusive, hoje acho que não serei aqui justa. Ah, eu também não tenho, não tem como ser justo com ninguém. Eu já participei de 2 episódios no podcast da Lê sobre o que a gente falou mesmo no último? Ah, o Foi cancelamento, novela. né? Cancelamento desses beijos de Clarena, enfim. E o primeiro foi falando sobre a League of Their Own. Eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês conferirem, que são bate-papos muito gostosos. E hoje a gente vai falar sobre esse reality show que, assim, eu chamo de surto, porque não tem um adjetivo que contemple mais esse reality do que surto. Dá um contexto pra gente, Lê, sobre o Ultimato. Eu só falando de nome, eu gosto que a Aline mandou no grupo lá do Sapa Justa, falando que chama o miojo, que é o miojo do audiovisual. E aí agora eu gosto de chamar disso. Vamos tentar explicar, porque é complexo, né? O Sim. programa é um reality show que você vai como casal. Então, você não vai solteira, não. Tipo, você chega lá com um casal. E a ideia do programa é que uma das pessoas do casal deu o tal ultimato. Chegou e falou assim: e aí, vai casar ou vai vazar? E essas pessoas vão resolver isso no programa de televisão. Você chega lá com a pessoa que você namora atualmente e quer casar e a pessoa que levou o ultimato. E aí vocês vão terminar, e dentro dessas outras pessoas dos casais que estão envolvidos lá, você vai escolher uma pessoa para você passar 3 semanas nesse casamento que eles chamam de trial, né? Que é tipo um experimento e ver se você vai dar certo com essa pessoa. Depois você termina com essa pessoa de novo, volta com a primeira que você chegou e vive mais 3 semanas. E aí depois você vai decidir se vai casar ou se vai terminar, porque só tem essas duas opções também. Exatamente, não existe um meio termo, ou você casa ou você vaza, né? Como diz o subtítulo do reality. E é isso, gente. Vocês acham que com essa premissa vai dar certo? Claro que não, né? Obviamente que não, lógico que não. Eu não estava esperando muita coisa, principalmente no que diz respeito a romance, só que eu não estava esperando as coisas que eu vi assim, porque, gente, tem muitas problemáticas ali envolvidas, embora eu tenha passado vários episódios rindo, assim, teve uns momentos muito tensos, principalmente no episódio de reunião, mas de início, assim, a primeira impressão que eu tive foi paixão. Eu me apaixonei por algumas participantes, porque assim é o normal, né, gente? A gente bate o olho e fala, nossa, quem que fala não pra uma pessoa dessa? Ou nossa, sim, vamos casar sim, eu e você, porque a Mol, por exemplo, apaixonada, Quem não se, apaixonada. quem não se apaixonou pela Mal? Inclusive, eu estava olhando o Instagram do povo e diz que pelo que eu entendi, ela que tem mais seguidores. Porque, né, Hum, linda, estilosa. nossa, A única, sim. a única que eu acho que tem um pouquinho de sensatez ali, Talvez, eu acho que ela e a Sam a têm, Sansa também. assim, são bem centradas, porque o resto pode colocar tudo num furgão e levar para terapia. Qual que foi a Verdade. sua primeira impressão, assim, quando você viu os casais oficiais? A primeira opção, eu achei que tava o povo meio bem sincronizado, assim, tinha alguma coisa ali. Eu gostei de cara, talvez porque é muito bonita e estilosa mesmo, da Mal, mas depois eu continuei gostando dela e tal. Tive as primeiras impressões, assim, tinha a Alex e a Ray, eu falei, acho que elas duas vão se dar bem. Tô falando de Uhum. primeiras impressões, né? Sim, gente, primeiras impressões. Porque E no a, final do primeiro episódio já muda totalmente. sem áudio eu também achei fofo, tipo, casal e tal. Uhum. Mildred e Tiff. Já no começo eu já achei que tinha alguma coisa. Já tive uma Eu impressão também, meio a assim. Mildred, eu também falei assim, eu acho que ela não tá muito em sintonia com a Tiff, não. E tem Vanessa e Shanda. Eu achei elas muito discrepantes, assim, muito, porque a Vanessa parece um labrador descontrolado e a Xander parece um poodle acuado, assim, sabe? Tudo E carente. elas são que tem um relacionamento, tinha, né, um relacionamento mais longo ali, 4
anos, e eu fiquei pensando como que pessoas tão diferentes permanecem por tanto tempo durante a vida, assim, né? Porque 4 anos é tempo pra caramba. Eu gravei um episódio com a Bia Carmo e ela falou uma coisa que eu achei bem interessante. É porque elas têm um passado, tipo, conheceram quando eram novinhas, Ah, então sim, eram verdade. amigas. E aí a As gente duas namoravam homens, né? Eu lembro delas comentarem. eu acho que tem um pouco disso, sabe? A pessoa ficar pegada com o passado, porque você vê que elas não têm muito a ver, mas elas têm esse Uhum. apego muito forte porque eram amigas antes. Então acho que influencia também. E aí que todo mundo chega lá, né, no dia do encontro e fica sabendo que é preciso escolher alguém para formar um novo casal. E é aí que o furdunço começa, assim. Eu fiquei um pouco, eu já achei meio estranho essa dinâmica do programa, porque 3 semanas, assim, é muito pouco para você conhecer uma pessoa nova a ponto de você decidir casar com ela, né? Essa parte de você escolher a sua nova parceira ali numa área comum, né? Que a galera tá na piscina, tipo, você fazendo um rodízio praticamente, né? Eu falo assim, gente, Sim. eu não teria psicológico para ver a pessoa que eu amo interagindo com outra pessoa na minha frente com a intenção de ir para casa com essa pessoa. Assim, nada nessa série, nesse reality faz sentido. Acho que não é nem para fazer, é só pra gente se divertir mesmo. E é isso, porque assim, quanto mais eu penso, menos sentido faz na minha cabeça. Eu não sei como pessoas que são, por exemplo, muito ciumentas, como eu acho que tinham vários ali, aceitaram participar desse programa. Porque é como se você fosse numa festa e falasse: Ó, galera, aqui a gente vai terminar, você só pode casar com alguém que tá dentro dessa festa aqui, ó, é limitado ainda. E ao mesmo tempo que são pessoas que querem casar. Então não é, por exemplo, a Vanessa, eu acho que ela talvez queira ser não monogâmica, não sei, tô chutando por algumas coisas que ela fala. Só que Uhum. as outras pessoas não, só que eles estão dentro de um experimento que é a legalização do rebuceteio na cara Sim, de só todo faltou mundo. uma plaquinha, rebuceteio autorizado, porque assim, né? Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas para aceitar. Uma para dar ultimato, participar, e a outra também que aceita participar. Então, eu achei. Sim, essa questão do ultimato, eu acho que para chegar nessa questão do casamento, as duas pessoas têm que estar no mesmo ritmo, assim, sabe? Na mesma página. Se chega no momento de uma pessoa dar um ultimato e levar uma outra pessoa pro programa para ver se vai ou vaza, eu acho que, nossa, eu não participaria, porque se a minha companheira falasse assim, vamos participar, eu falei assim, não, linda, vamos terminar, porque eu não vou me prestar a esse papel, assim, porque a gente lida com coisas muito conflitantes, né? Eu já levei o ultimato da pessoa falar assim: e aí, você vai namorar comigo ou eu vou voltar para minha ex? Eita! Aí eu falei: não, né? Porque quem dá ultimato, gente, daí não pode vir nada de bom depois do ultimato. Mas isso foi uma Mas é com a sua experiência atual da vida. namorada? Não, eu não ia Ah, estar tá. namorando com ela, não, coitada. Ela jamais faria isso. Foi uma menina que eu estava ficando muito tempo atrás, Ah, inclusive. sim. Mas ela, eu acho que ela talvez tenha uma coisa em comum com as participantes do Ultimato, que não consegue Uhum. ficar sozinha. Então Tem isso. então, na cabeça dela, tipo, ela falou assim: e aí, você vai querer namorar comigo ou não? Porque se você não quiser, libera. E até então você pode parar para pensar e falar assim: talvez ela tá certa, ela tá entendendo o que ela quer e tá expondo o que ela quer. Só que comigo foi tipo, tinha pouco tempo que a gente tava ficando e foi um Uhum. ultimato. Então eu assustei e falei assim: não, eu não sei o que eu quero ainda, não tô te enrolando, porque tem três vezes que a gente ficou aqui, né? Então, Ah, sim. Ah, é emocionada essa daí, né? e aí eu acho, tô trazendo esse exemplo porque eu acho que é muito parecido com as participantes. A Alex tinha 23 na época Uhum. que foi gravado. Minha filha, por que você quer casar? Exatamente, você não é nem da igreja, porque o pessoal da igreja que costuma casar novo assim, né? Você Que não é nem da desespero igreja. que é esse? Vai curtir a sua vida, curtir sua namorada e tal. E a Ray também era novinha, né? Ela tinha os seus 25, 26. Elas eram as mais novas ali, né? É muito novo. Não,
Não, eu acho que você pode casar com qualquer idade, mas você ficar desesperada pra casar, que eu acho É um como pouco se a sua exagerado. vida dependesse disso, né? Dar ultimato e levar no reality show. Sim, nossa, não tem o menor cabimento. E trazendo essa questão da idade, uma coisa que eu gostei é que são idades variadas ali, né? Desde da casa dos 20 até a casa dos 40, que é o caso da Alce, e a idade vindo provar que ela não quer dizer maturidade, porque a Alce, a Alce é uma Kakura de 42 anos, e tudo bem que ela tem as questões variadas dela lá, né? Vários problemas, mas assim, não tem cabimento uma pessoa não conseguir conversar com outra. É problemático, porque como que você vai dividir a sua vida com uma pessoa que não conversa? No primeiro BO que aparece, passa a camisa xadrez dela, pega a mochila e vai embora. Eu fiquei até comovida na parte que ela conta a história dela lá, acho triste e tal. Mas Uhum. a gente tem que pensar que a pessoa que grita, ela faz uma violência com você na relação. Mas essa pessoa também que foge, que não deixa você dialogar, também é um tipo de violência. Eu não acho legal o jeito que ela trata, principalmente a Sam, porque com a Mildred lá, eu também acho que eu ia sair correndo, que eu achei ela um pouco agressiva. Ela é, né? Até a É, gente vai falar sobre exatamente, ia isso. falar isso agora. Mas a Senta pergunta para ela coisas, tipo, muito simples, muito tá conversando, tá num tom de voz agradável e pá, quer sair correndo, põe a mochila, corre, corre. É Exatamente. difícil. Tudo bem, né? Às vezes a gente não quer conversar naquele momento, a gente precisa mesmo refletir. Só que ali também tem a questão do tempo, né? Tipo, até quando você vai ficar refletindo? Daqui a pouco a gente tem que ir para saber se a gente vai casar ou não, ou você ainda tá pensando. Então é uma questão complicada, né? Não é fácil lidar com pessoas que estão muito traumatizadas e Uhum. que, às vezes, por estar tão traumatizadas, joga isso nas pessoas mais próximas, elas que são as mais afetadas. Sim, acaba E, virando um saco de pancada. e eu acho que a Sam não merece. É Eu também acho difícil. que não, mas vamos deixar esse tópico mais pro final. Você, Você gostou da formação dos casais, dos trial? Ah, depois que se formaram, Isso. eu achei a maioria nada a ver. Mildred com. É porque a gente vai ficando com a visão do final, mas Mildred A com Sam. Audrey. Errou! Foi com Audrey, né? Mildred com Audrey. Quem que é Audrey? Audrey é que sai correndo. É Alce. Alce, né? Não, tô falando. Misturei tudo. O que que é Audrey? Nem tem. As conversas, eu acho que tem a edição também, um pouco de conversa que tiveram, achei que não tinha tanto a ver, mas parecia que estava sendo comunicativa no começo. Aí era um Uhum. casal que eu falei, ah, pode ser interessante. A Yoli com Xander, né? Parece realmente dar uma química desde o começo, isso. Eu acho que a Vanessa com o Ray, desde o começo, elas não pareciam que tinham nenhum tipo de ligação, pareciam Nossa, não. duas amigas lá. Duas best friends. A Mal com a Alex, eu gostei muito do momento que elas ficaram. Elas viveram ali aquelas 3 semanas. Acho que elas se respeitaram bastante, se apoiaram bastante, assim, também. É, eu acho que no começo eu gostei das duas, mas depois que a Alex fica sabendo do que rolou com a Ray, meio que perde. Aí fica Uhum. chorando muito e fica assim: ah, você não tá vivendo o experimento aqui mais com a Mal. Pelo menos na edição. Mas eu acho que elas, inclusive, ficaram muito amigas depois. Sim, parece que sim. E a Tiff e a Sam, que eu achei também que não tinha nada a ver. Assim, achei meio, não sei, meio discrepante, assim, igual a Vanessa e a Ray. Eu acho que tem alguma coisa ali envolvida da produção, né? Porque tem que formar casal, mesmo se não tiver química nenhuma. Só que eu acho que a Sam fez bem para a Tiff, porque ajudou um pouco a melhorar a comunicação. Não Sim, 100%, mas deu uma ajudada é, ali. teve aquele conflito lá, né, com o cachorro. Eu acho que naquele momento a Tiff não soube entender o ponto de vista da Sam, como se a Sam tivesse se tornado inimiga dos cachorros. E não, era só a questão do espaço da cama ali, né, dividir o espaço da cama e não que ela não gostasse do cachorro. E eu acho que se a gente olha, a Tiff vem de uma relação que é muito bad
bélica, que estão sempre brigando. Então, se ela vai para outra relação, ela acha que é assim que funciona, que você só consegue conversar brigando com outra pessoa. Então, isso é geralmente o que uma pessoa faz quando está traumatizada. Então, se ela só se relaciona brigando, uma coisa tipo sobre o cachorro vira uma coisa enorme. A coitada da Sam só não queria que o pé dela ficasse preso lá na cama. Foi posto como se ela odiasse cachorro. Muito injusto, porque não era isso que estava acontecendo. Quando a pessoa está com a visão de briga, ela vai brigar por qualquer coisa. Isso aí Sim. é. Eu tive essa impressão. Na verdade, eu acho que foi meio que um preconceito meu de que a Tiff, ela era a mais estourada, assim. Sendo que, na verdade, ela é super emotiva. Ela chorou várias vezes lá. Não teve comportamento... Assim, teve esses comportamentos explosivos, mas depois ela buscou conversar com a Sam também. Mas eu não achei mesmo que elas fossem se escolher, não. Mas tinha química, né? Pareciam amigos. É, eu achei que a Alexi e a Mol fossem se escolher em algum momento assim, sei lá, acho que até a metade do reality. Mas a Mol, ela é apaixonada pela Yoli, né? Então não tinha como. Mas eu gostaria que elas tentassem, assim, se não fosse o fato de terem se tornado, né, amigas. Poderiam ter explorado, mas também teve uma hora lá que eu achei que até no finalzinho, quando tá quase acabando o experimento, Lex fala que tá pronta pra ter um envolvimento mais que eu tava achando que era mais sensual. Mas aí acho que não rolou nada, né? Pelo menos não deu a entender muito. Foi só, ficou ali mesmo na friend zone. O que você achou desses encontros que tiveram depois da formação dos novos casais? Teve o encontro que foi aquele bafafá da mesa lá que teve a briga da Alex com a Vanessa. Acho que isso foi antes, não? Eu tô confundindo. Eu não lembro a ordem, mas todas as vezes que a galera que recebeu o ultimato se encontrava, eu ficava desconfortável porque a Lexi e a Yoli, elas não disfarçavam que elas não gostavam da Vanessa assim, e tipo meio que ficavam buscando coisas pra ficar cutucando a Vanessa. E a Vanessa também não era nenhuma santa, né? Ela era bem cobra. Eu acho que a Vanessa. Engraçado, porque o Netflix eu fui vendo na hora que eles foram lançando. Então, eles lançaram primeiro os 4 episódios, depois mais 4 e os últimos finais. Você tem uma impressão muito diferente. Nos primeiros, você fala assim: não, Vanessa, vilã da temporada. Aí depois você vê mais 4, você fala: tem mais vilã aqui, né? Tô vendo mais gente aqui complicada. Exatamente, parece que No o jogo final. virou. E no final desgosto de tantas pessoas que a Vanessa ficou lá pra baixo. Sim, ela foi esquecida no churrasco. Mas no começo, principalmente no começo, é muito desagradável o jeito que ela trata a Xander. Então, eu acho que isso me incomoda bastante. Porque eu acho que a Xander tem uma autoestima muito prejudicada, tá presa ali numa relação que é complicada. Eu não acho que faz muito bem nem para nenhuma das duas, mas não faz muito bem, principalmente para Xander. Mas a Alex, eu comecei gostando dela, mas depois da briga que ela teve com a Vanessa, que muita gente falou assim: nossa, ela jantou a Vanessa. Pra mim, aquilo não foi uma jantada, não. Pra aquilo foi ridículo, na verdade. Então a gente concorda, porque ela ficou falando coisas, querendo saber quem que penetrou, quem não penetrou, umas Nossa, conversas sim. heteronormativas. Expondo muito a Ray, né? Que é a pessoa com quem ela se importa Nossa. ou se importava, mas não se importou ao ponto de preservá-la, né? Nessa discussão, assim. Eu também não gostei, eu achei que foi uma exposição desnecessária. Como eu falei nos stories, por mais que eu entenda que as emoções estão à flor da pele e que elas se sobressaem à razão, gente, vamos ter um mínimo de bom senso, né? Não precisa expor a pessoa desse jeito. E você falou de autoestima, pra mim a pessoa que tem a pior autoestima é a Ray, porque ela completamente perdida ali, várias vezes falou assim: eu não sei o que eu faço, quem eu sou, não sei o quê. E depois dessa discussão aí da Lexi, ela ficou se sentindo um lixo. Eu fiquei com muita dó dela. Sério, Ela fala porque. isso. E aí, quando elas vão pro casamento teste com as suas parceiras iniciais, a Lexi, tipo, cutucando ela e querendo tirar afirmações, informações, assim, que não eram mais necessárias. Ela já tinha tudo ali que ela queria saber, né, a Lexi, mas ainda assim ela ficava provocando isso na Ray. A Ray, tipo, em tempo de falar, pelo amor de Deus, para que isso tá me machucando. Nossa,
nossa, isso foi uma das coisas que me doeu, assim, de assistir. A forma como o Alex tratou a Ray. Sim, não, eu concordo demais, porque ela ficou claramente mordida com a situação. E Uhum. assim, a pessoa pode até ter o direito dela de estar chateada lá, porque a emoção é uma coisa que a gente não controla tanto ao ponto, estou sentindo isso e isso me faz mal. Só que o caminho que ela escolhe é um caminho manipulativo. E ela chama a Vanessa de manipulativa, só que ela também é. Porque ela fala coisas pra Ray assim, eu vou contar pro meu avô que adora você, que você fez isso. E a Ray fica assim, nossa, ela falou que vai contar pro avô. Tipo, ela fala isso na frente dos pais dela. Ou seja, ela quer fazer a Ray se sentir um lixo, mas também não larga. Porque assim, se você perdoou a pessoa, você escolhe ficar com ela, né? Ficar jogando na Sim, cara dela o tempo todo, fazendo ela se exatamente. sentir um lixo. Esse relacionamento não tem como dar certo. Tanto que não deu, né? No final. No final até Mas apareceu lá, né, que elas decidiram se separar, porque eu acho que, assim, eu no lugar da Ray, eu não conseguiria ficar com uma pessoa depois de tudo isso que aconteceu, sabe? Eu sairia desse programa solteira, se eu acho que é a fosse a melhor Ray. opção. Quem fez melhor aí foi a Xander, né, que, quer dizer, não que ela quisesse sair solteira, né, porque ela tinha feito uma escolha. Mas enfim. Então, esse reality ele é interessante para mostrar e provar que aquela frase, relacionamento com mulher é mais fácil, é a maior mentira das galáxias. E não só por essas problemáticas mostradas no reality, mas porque relacionamentos são difíceis de ser construídos e mantidos. Os seres humanos, nós somos complexos, né? Nós temos todas as nossas questões. Não é porque, teoricamente, mulheres se entendem que significa que vai ser um mar de rosas. Essa frase que o povo fala, eu nunca entendi, porque não faz sentido. Você pode nunca ter se relacionado amorosamente, sexualmente com uma mulher, mas você provavelmente já conviveu com outra mulher. Você se dá bem com todas as mulheres? Você nunca conheceu uma pessoa que é péssima e é uma mulher? Não faz sentido isso. É você colocar a mulher num lugar que não tem erro, isso não existe. As pessoas são muito passíveis de ser péssimas, independente do gênero. Quem Sim, fala, quem, exatamente. quem fala isso, claro que está, inclusive, colocando a gente num lugar fantasioso. Tá tudo errado. Como se fôssemos seres imaculados, anjos e. Mas a gente está nessa estrutura que é machista, que você vai ver que Sim, várias ali vão reproduzir comportamentos que são machistas, que você vê em relacionamento hétero, que é super tóxico. Então, não é uma ilusão. Claro que tem relacionamentos saudáveis, mas os relacionamentos saudáveis não vão estar no reality show. exatamente porque não rende, né? Eu tava Não é. pensando nisso porque o que rende que as pessoas querem ver é barraco, é briga, é discussão. E por mais que tenha essa intenção, né, do programa de formar casais e tal, se fossem todas como a Zender e a Mol, não ia ter audiência. Não ia Não. passar do primeiro episódio, porque por mais que as duas sejam fofas, amorosas, não sei o quê, é necessário esses conflitos, não conflitos assim tão intensos, né? Poderiam ser conflitos, né, mais de boa Verdade. assim, mas é isso que move, né, esse tipo de entretenimento. Produtores, eles escolhem pensando nisso, não vai ser uma pessoa tranquilinha, um monte de gente de boa que vai dar audiência para esse programa. Né? E eu vi que os produtores, os criadores, são os mesmos de Casamento às Cegas. Eu assisti só ao primeiro e. Não, na verdade foi o brasileiro que eu assisti, mas eu acho que deve ser um denominador comum dos outros que são homens tóxicos, os boy lixo. Então, eles devem escolher essas pessoas a dedo assim pra colocar lá, entendeu? Porque justamente por isso, por essa questão de gerar esse buzz em cima das discussões e tal. Você acha que colocar essas personagens com essas questões problemáticas é um problema para a representatividade da nossa comunidade? Ou você acha que é necessário para quebrar esse estereótipo que a gente comentou aqui agora? Olha, eu não acho que é um problema, porque a gente nunca falando que a gente quer vários tipos de representatividade, a gay copista, não sei o que e tal. Sim. Eu não acho que é um problema.
O que talvez seja um problema é porque tem muito pouco. Então, só tem esse. Aí você vai ver uma referência de reality só com pessoas péssimas. Poderia ter outros tipos de diversidades, né? Um programa mais tranquilinho, com pessoas pouco menos, digamos assim, não quero falar alguma coisa muito pejorativa, mas que estão ali mais equilibradas. Mais equilibradas. Mas eu acho que é bom, porque gera debate, gera conversa, as pessoas pensam sobre os relacionamentos sáficos. É bom você ver ali, avaliar, olha, isso aqui não é tão saudável, se algum dia eu me deparar com isso, eu posso ficar mais atenta, porque existe muita pouca referência nisso. Então, às vezes a pessoa está assistindo um casamento às cegas e tá vendo só os caras lixão, fazendo um monte de coisa absurda, e falar isso é coisa de homem, mas aí vai conhece uma mulher que faz coisas horríveis e não consegue entender que isso está acontecendo. Eu já conversei diversas vezes com amigas minhas que me contavam coisas horríveis e eu falava, imagina isso aqui que você está me falando se fosse um homem. Faz a troca. Você nunca aceitaria isso. Ou se você ouvisse de uma amiga sua hétero contando isso, você não ia aceitar. Porque tem essa suavização que é muito prejudicial quando a gente coloca para mulheres. Então, esse tipo de programa, às vezes, serve de um alerta. Pode ser problemático se alguma pessoa olhar e se basear e querer fazer igual e idolatrar. Aí sim, mais uma pessoa no furgão para terapia. Mas isso acontece em reality, né? Mas realmente faz total sentido, assim. Para mim, inclusive, em alguns momentos foi um gatilho, assim, de relações passadas. Eu acho que é muito difícil quando a gente tá dentro dessas histórias complicadas, a gente vê que não é uma situação boa, que tá tudo bem a pessoa falar um pouco mais alto ou fazer piadas sobre o seu corpo e tal. Isso que você falou, tipo assim, de ter essa perspectiva de fora e colocar, tipo assim, mas se fosse um homem falando isso, você ia achar ruim também, ia achar péssimo. Então, realmente é importante ter um reality assim, né? E é o, tipo, 2023 e é o primeiro reality de 100 pessoas normativas. Eu vi na verdade, que chama Tampa Base. Acho que eu ouvi falar desse. Não Eu vi, assisti alguns episódios, mas eu achei todas as sapatonas insuportáveis. Eu não gostei de ninguém, eu abandonei, mas eu não vi mais nenhum, assim. Você conhece algum outro? Não, eu acho que eu vi algumas pessoas comentando que já teve um ou outro, acho que vai ter um outro que vai lançar aí, mas desse nível eu nunca vi. E também eu acho que a diferença talvez seja porque tá na Netflix, que é um stream mais acessível. Não mais acessível que tá caro, mas que mais pessoas têm, né? Porque às vezes tem um reality show que a pessoa tem que, sei lá, baixar, fazer download, ou muito segmentado, que eu não tenho conhecimento. Então, dessa forma, assim, eu acho que eu nunca vi. Eu já vi, eu tenho que fazer aqui o meu guilty pleasure, que eu assisto muito desses tipos de programa. Esses programas ruins, às vezes, é uma coisa que eu assisto pra Aí sim, faz bem, né? cansar. Pra desligar o cérebro. Eu amo. E aí, por exemplo, tem um que eu já assisti que chama Amor, Confiança, que tem na Netflix também. E aí ele não é só, mas ele tem um casal de homens, 2 homens e um casal de 2 mulheres. E o resto é tudo hétero. A cota, né? Só exclusivo eu nunca vi, mas esses assim eu já vi. Agora, uma coisa que eu falando que eu gosto desse tipo de reality show, às vezes eu fiquei vendo, quando eu vejo de hétero, isso me afeta menos. Eu acho que quando eu vi as sáficas, eu trouxe um pouco, eu não consegui desprender de algumas coisas. Algumas coisas foram mais gatilhos. Porque tem um nível, tem umas coisas que você acha engraçado e tá ali dentro do normal. Tem outras coisas que são abusivas, são violentas, né? E aí eu acho que passa um pouco. Sim, eu fiquei mexida, assim, também com a Alce. Não é assumida, tipo assim, eu acho que é aquela coisa, a gente já sabe, mas não é pela boca dela, assim, né, que ela é lésbica e tal. Na verdade, eu acho que a Alce, ela tá se descobrindo uma pessoa trans, mas eu não tenho certeza, enfim. E isso me pegou um pouco, essa
essa questão dela não conversar com a família, porque é uma prisão extremamente agoniante, assim, agonizante. E eu acho que é muito complicado você trazer uma pessoa pra ficar nessa prisão com você, tipo a Sam. Porque a Sam é assumida, né? Ela é livre e tal, e ficar numa relação durante tanto tempo com uma pessoa que não é, você tem que estar bem disposta a encarar as questões que vêm com isso. Eu acho que cada pessoa tem o seu tempo, isso é ok, mas quando você tá se relacionando com outra pessoa, você tá levando, de certa forma, a outra pessoa junto para um armário que ela não tava. Isso é forte. Muito, muito forte. A perspectiva, né, de quando que vai contar para a família dela. Isso parece que não é, às vezes eu acho que não é nem o incômodo da Sam também, pelo que pareceu ali, porque não foi uma questão que ela trouxe. Eu não lembro muito bem se ela trouxe isso, de se sentir incomodada, né? Mas acaba que, sei lá, às vezes para ela é confortável. Eu vejo a Sam muito conformada. Assim, eu acho ela centrada e tal, Sim. mas eu acho que pra ela, tipo, tá bom do jeito que tá, no final das contas. Eu acho que é um pouco conformada assim, porque vendo o nível de. Mas ela fala que ela estava começando a impor as coisas dela. Então parece que antes do programa, pelo menos, ela aceitava tudo. Aceitava e aí não tinha conflito. Aí quando ela começa a impor algumas coisas, aí começa a ter algum conflito. E aí é uma conta que não fecha muito. Se você não consegue dizer o que você quer para sua parceira, e aí você vai levando um relacionamento por um bom tempo, e depois você fala, não, eu quero isso e isso, tende ao fracasso. Sim. Então, eu acho que ela está começando a se impor, só que está sofrendo muito porque não está tendo abertura. Nossa, sim. Aquele clichê que a gente vai continuar repetindo que uma terapia poderia ajudar. Sim, ajudaria muito. Eu fiquei, assim, abismada que ninguém mencionou uma terapia ali, nem na reunião. Tipo assim, então, eu comecei a fazer terapia para entender essas questões. Talvez é porque, às vezes, é caro lá, né? E eles não têm SUS, então é complicado ter esse acesso, não é uma prioridade também. Vai saber. Apesar disso, da terapia ter se tornado um meme, eu acho que seria muito válido em momentos como o da Sam, que ela tá no restaurante com a amiga dela ou é a amiga? Não, a Sam não, a Alce. Ela tem aquele rompante de desespero, assim, que ela senta no meio-fio e começa a chorar. Aquilo também me doeu muito, assim, porque eu acho que a Alce, ela tava muito. Acho que ela foi a gota d'água, assim, sabe? Ela já estava segurando muita coisa e não conseguiu mais aguentar. E eu acho que naquele momento deveria ter uma ajuda psicológica, assim, para Ray também, que passou boa parte dos episódios chorando. Então, assim, uma terapia realmente faria muita diferença. E é que a gente volta, né? Tipo, o reality show não tá se importando realmente com as pessoas, né? Eles querem produzir ali um conteúdo que caia nas redes sociais, as pessoas vão comentar, e que quanto mais absurdo que tiver ali, mais vai gerar o buzz. E E às aí, vezes até eles tiram deles da reta, né? Nessa questão, assim. Tipo, se elas quiserem depois, elas que se virem, a gente não vai se meter nisso. eu acho que alguns pontos ali realmente não tem, porque a gente fica falando de terapia, mas a terapia ela só vai funcionar se a pessoa quiser fazer. Então, não tem como fazer terapia compulsória, né? É, não tem como. O que você achou do reencontro? Olha, eu tava esperando que fosse ruim, mas foi pior do que eu imaginei. Eu esperava pelo pior, mas isso foi pior do que eu esperava, como diz aquela figurinha. Isso, Realmente. é isso. Nossa, assim, vou começar pelos pontos que eu achei positivo, né, pra Uhum. gente depois ir pro final. Eu gostei da fala da Shender, falando que ela tá tirando tempo pra ela, se entendendo, porque eu acho que é isso que ela precisa, porque eu vejo que é uma boa pessoa, tem um bom Uhum. coração ali, mas Sim. tem coisas para ser trabalhadas, não é ficar nessa danura para querer casar e ela se envolveu com a Vanessa, que tinha as problemáticas dela, e se envolveu com a Ioli, que para mim também é outra problemática, porque Nossa, sim. aceitou. Eu tive dor física vendo a Mal pedindo ela em casamento. Meu Deus, sim, gente. Eu fiquei refletindo muito depois disso em como a Mol deve ter se sentido ao ver aquela palhaçada.
que a Ioli fez, tipo, ai, vamos fugir daqui. E perguntar pra Xander, ai, você acredita na gente? Porque eu também acredito na gente. Minha filha, Você como que acabou de você... aceitar casar. Exatamente, era só não aceitar. Ah, porque eu sei que a Mol é a pessoa certa pra mim. Se você soubesse, eu não teria feito aquele teatro, né? Com a Xander. E aí, quando a Mol fala que ela não foi honesta, gente, eu ri muito porque ela, assim, ela não esboçou uma reação de surpresa. Ela só falou assim, como assim? Eu não fui honesta? Tipo assim, bicha, deixa Ela de é ser falsa. dissimulada, né? Demais, pelo amor de Deus, eu gostava muito dela, mas realmente, assim, é outra que também não pensou na companheira dela, né? Na forma como expôs, porque a Mol, ela foi feita de palhaça ali, né? Tanto nesse momento do casamento, quanto antes, né, naquele último encontro que elas tiveram ali. E aí ela falou assim, eu vou ali conversar com a Xander e a Mildred e já volto. Mas aí ficou ela e a Yoli e a Xander ali, né, tipo, super flertando e tal. Totalmente fora da casinha. Eu saí. O Reunion foi a radical que faltava para eu jogar na Rioli, porque ela. Tem uma coisa que eu odeio nas pessoas, de forma geral, não é a pessoa que erra, e porque estamos todos condenados a isso, mas eu odeio gente que faz merda e fica agindo como se não tivesse feito, dá uma dissimulada. Isso aí é o tipo de pessoa que eu não consigo lidar. Então, para mim, ela é um grande problema para mim na Reunion. Eu fiquei com mais raiva, porque eu já tava com raiva dela depois daquele teatro que ela fez, fazendo duas pessoas de trouxa, né? Ela fez a Mal e a Xander, fez as duas pessoas de trouxa pelo bem dela, pra vontade dela. Ela acha que ela foi honesta, que ela tava falando várias coisas com a Mal, mas a outra, você vai ser honesta só um pedaço e desonesta com outra, porque fez a Mal de trouxa. Pois ela até falou isso na reunion, pô, tipo, você era minha família, mas você não pensou nisso. Então, isso é o que mais dói, né? Nossa, dói demais, assim. E eu queria muito que a Yoli e a Xander fossem juntas, porque eu achei elas muito fofas, eu achei que elas tiveram uma química muito boa. Só que depois eu acabei gostando desses caminhos tomados, porque a Xander também não merece a Yoli, não. Ela é uma neném. Então ela tá ótima sozinha. Verdade, e eu acho que vai fazer bem pra ela ficar sozinha, porque ela vai ter mais consciência de si e, tipo, ela quer casar, quer ter filho. Ou seja, ela tava aceitando tava querendo casar com a Vanessa, que queria ter um filho biológico dela e o outro dela, e os filhos iam ser separados, que eu achei uma loucura. Gente, eu fiquei, gente, que essa mulher tá arrumando? E assim, talvez a Vanessa ache alguém que tope esse tipo de acordo. Só que era claramente uma coisa que a Xander não queria. Eu acho isso muito emblemático para ela entender que, olha, você quer casar, mas você não pode casar com qualquer pessoa. Tem que casar com alguém que faça sentido. Não adianta ficar nesse desespero. Nossa, É uma cópia muito. É uma cópia muito forte dos héteros normativos que ficam. Eu quero casar porque eu quero ter filho, sei lá o quê. Uhum. Tipo assim, a gente pode casar, mas vamos pensar, gente, quem que você vai casar? Sim, vamos escolher bem, né? Vamos. Porque, tipo assim, e também tem a questão do casamento. Sei lá, acho que não é garantia, sabe? Eu meio que. As pessoas que deram o ultimato era como se o casamento para elas fosse a garantia de que aquilo fosse durar para sempre. E de jeito maneira, assim, um casamento não é garantia de nada, de que não vai haver traição, de que não vai haver momentos tristes nem nada. É só, tipo, formalizar, né, pra gente garantir os poucos direitos que a gente tem e fazer festa pros outros. É isso. E eu tive a impressão que a Xander, ela poderia ficar com qualquer pessoa ali que desse aquilo que ela queria. Então isso de ficar sozinha pra ela também é tipo, ok, não preciso ser assim tão desesperada. Eu vou ficar comigo mesmo e me curar dos traumas que esse programa me causou, que não foram poucos. E é isso, né? Mas eu vi que ela e a Yoli estão muito amigas. Eu vi no Instagram, assim, várias fotos das duas juntas, assim, eu não sei se são só amigas ou algo mais, mas as duas estão ali, uma na vida da outra. E você pensar que uma pessoa que você ficou 3 semanas, você não conhecia tanto, né? Mas pode virar amiga. É, pode ser. Mas, menina, e a Mildred e a Tiff?
Isso daí me pegou muito, muito. Eu não. Primeiro que eu não esperava que. Vamos dizer o que aconteceu. Entre a Mildred e a Tiff houve agressões, né? Violência doméstica. Essa perspectiva de a pessoa que agrediu ser essa pessoa mais feminina, mais assim, quebra esse pensamento de que pessoas com o porte físico da Tiff, com o estereótipo da Tiff, são pessoas mais propensas à agressão e não sei o quê. E isso na reunião deu a entender que não, né? Pelo que parece ali, a Tiff só se defendeu da agressão da Mildred e a Mildred foi até presa, né? Gente, essa parte é assim, as outras eu tava lá, tá, aquele nível que a gente falou, que a gente tá achando um absurdo, mas ainda tá divertindo, talvez. Uhum. Só que foi a parte a Mildred primeiro entrou na conversa da Tiff lá, foi muito agressiva e falava um monte de coisa despejada, fazendo uma manipulação com as palavras ali, no ponto que Tiff não conseguia nem responder na própria reunião. Uhum. A Mildred fala assim, por sua culpa eu fui presa. Aí você fala, uai, por quê? Foi porque ela agrediu a Tiff. E ela assume e fala isso no programa. E isso que você falou da representatividade, acho que influenciou bastante as pessoas não terem a reação adequada. Porque Sim, você sim. ouve uma violência e você continua ali. Gente, isso não é uma coisa para se você achar ok. E as Nossa, sim. pessoas, se fosse ao contrário, se fosse a Tiff falando isso, eu acho que as pessoas teriam tido reações. Porque, primeiro, que as pessoas não é que valorizam, não dão a devida atenção a violências que são sofridas mulheres com mulheres. Isso existe bastante. Se fosse a versão hétero e um cara tivesse falado isso, nossa, A polícia já ia estar lá no estúdio, né? não, o povo age normal. A host, que é uma Zé d'Água, não fala nada, ninguém fala nada. Nem o programa no final deixa alguma nota de: olha, não endossamos violência doméstica, violência física. E Sim. acaba como se não tivesse falado o maior absurdo ali. Eu não sei, assim, foi chocante a violência que a Mildred fez e ela reviveu essa violência ali para todo mundo na Sim, tanto frente que com a a Tiff. Tiff acaba saindo, né? Não volta, porque foi totalmente desrespeitoso da parte da Mildred. A postura da host foi ridícula. Ela tratou como se fosse a briga de cachorro que, por causa do cachorro que a Tiff e a Sam teve, assim, como se fosse nada grave. E eu acho que as pessoas ali, as participantes também, não tiveram nenhum, assim, ficaram chocadas, mas ninguém além da Sam, foi prestar apoio, né, à Tiff depois que a Tiff saiu do estúdio e tal, a Sam foi lá ver como ela tava. Isso foi muito importante pra Tiff. Eu vi o povo na internet, algumas pessoas comentando: ah, mas a Tiff quis dividir o aluguel com o filho dela. Achei um absurdo. Gente, primeiro, a gente não sabe como é que foi essa conversa, porque a Mildred não deixou ela falar. Sim. Segundo, por mais que você ache uma coisa absurda ou outra, nada justifica a violência. Então não é a mesma. Ah, a Tiff. Teve gente falando, ah, mas a Tiff também tinha dificuldade, parecia ser uma pessoa difícil. Mas Parecia. isso não é, né, não é desculpa pra Não é Mildred partir pra desculpa. cima dela. Não é desculpa, gente. Eu acho que se. Claro que a gente não sabe todos os lados, mas Uhum. a pessoa assumiu ali na frente de todo mundo que ela agrediu o povo normal. Isso foi uma das coisas. Não só o fato de ter a violência, mas o fato de não ter uma reação sobre a violência. Isso foi um gatilho para mim, porque ninguém reagiu sobre aquilo. Isso que é o que mais me incomodou, além de tudo, claro. Acho que sobre a reunião a gente vê que a Alex e a Ray estão juntas, mas aí no final eles falam que não estão, né? Sim. Que eu achei bom que elas terminaram. Eu também. A Ray merece uma pessoa melhor. Ela é muito fofinha. Espero que ela tenha ido pra terapia, yoga, sei lá, qualquer coisa pra ela se encontrar, porque de todas ali, ela foi a pessoa que mais me despertou esse sentimento de querer proteger e tal, sabe? Porque ela parece que ela caiu de gaiato no reality, assim, e não estava preparada para as coisas que iam acontecer, nem nada, sendo manipulada de um lado e de outro, assim, gente. Eu vou reiterar aqui uma coisa que eu já falei.
eu não teria psicológico para participar desse reality show. Não, gente, não tem como. Eu acho que ela nem tem a ver com esse reality show, né? Não Nossa, não. tem muita personalidade dela. Mas você vê que a pessoa tá tão acostumada a aceitar que a Alex deve ter falado, vai participar sim. Aí ela foi. Exatamente. Já não tem como negar, estamos indo, sua mala já está pronta. E é isso. Uma outra coisa que eu queria falar da reunion, que eu acho que é interessante pontuar, é que não tô falando que a Vanessa é uma pessoa incrível, virou a melhor pessoa, mas eu gostei da ela se justificando, falando que ela ria por conta de nervoso. Eu achei que foi a única pessoa que falou alguma coisa, deu uma desculpa que tinha a ver com o que aconteceu no programa e pareceu pra mim um pouco honesto. Claro que depois ela dá uma provocadinha ali, Ah, eu achei outra, que desnecessário. foi desnecessário, mas ela foi a única que falou sobre algo que ela viveu, e eu achei o povo ali muito sem falta de conhecimento sobre si, dos seus defeitos, das suas impossibilidades e possibilidades. Então ela pelo menos mostrou isso. Isso eu achei um ponto positivo. Não sei se ela virou uma boa pessoa, a melhor pessoa do mundo. Eu acho que as Eu pessoas são múltiplas, não mas sou fã dela, mas eu acho que as pessoas pegaram muito pesado, porque como se a gente quer uma imagem de uma pessoa e quando a pessoa não corresponde a essa imagem, a gente rejeita totalmente, sendo que a gente tem os nossos defeitos também, podem não ser defeitos que incomodam tanto como os da Vanessa, mas ainda assim são defeitos, às vezes não tão fáceis de lidar e tal. Eu criei um pouco de empatia pela Vanessa ali na reunião também. Achei desnecessário a provocação que ela fez, enquanto a Mol tava lá, tipo assim, você e pra Iole, né? Você e a Xander foram pro Havaí, não sei o que, iam pro Havaí. A Vanessa tava com uma cara, sabe aquele meme da menininha que tem a casa pegando fogo atrás, a menininha tá sorrindo? A Vanessa era esse meme. Pegaram a Vanessa pra Cristo e não precisava ser tão incisivo, afirmando tantos erros que ela cometeu ali, porque ninguém é santo, ninguém salva, nem a Ray, a Mol e a Xander, que são as mais de boa, assim, também tiveram seus momentos, ou não. Agora estou aqui parando para pensar, não sei. Nossa, acho que essas três realmente não cometeram tantos erros, não. Acho que elas foram mais vítimas. Não sei. O que você acha? O fato da pessoa participar do programa, eu acho que ela não pode ficar sem alguma coisinha, não, sabe? Mas eu gosto dessas, assim, acho que são as pessoas mais agradáveis. Tem uma coisa ou outra que eu não concordo, mas eu acho que isso é ser humano, né? A gente tem uma mania de assistir reality show, e todo mundo faz isso, não tô falando que é uma pessoa ou outra, e transformar como se fosse uma novela, uma série. Então a gente vai querer colocar uma pessoa como vilã, Verdade. chipar esse casal, independente do que for. Então a gente vai fazendo isso, só que aí às vezes a gente vicia o nosso olhar e esquece de entender que são pessoas ali com defeitos, com questões que foi filmado, né? Acho que é interessante falar, foi filmado em 2021, então em anos sáficos, isso é milhões de anos, porque muita coisa pode ter acontecido ali. Nossa, sim. E a gente viu recortes de coisas, né, É que muito editado. aconteceram. Então, por mais que a gente tome partido e coloque essas pessoas na caixinha de vilã e de mocinha e tal, não tem como a gente saber as verdadeiras histórias, só as histórias que nos são apresentadas. Lê, eu gostaria muito de agradecer por aceitar o convite, por esse bate-papo. Gosto muito de conversar com você, porque a gente sempre dá uma aprofundada nos assuntos, dá um pouco de risada também para dar uma desopilada. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu também gosto muito de conversar com você. Acho que a gente vai desembolando de uma forma muito interessante, sempre gostoso, né? Adorei estar aqui. Vou deixar minhas redes sociais, em todas as redes é @sapajusta. Escutem o Sapa Justa também, vocês vão ouvir lá vários episódios com a Jack, e também você vai voltar lá para o Sapa Justa também. O Sapa Justa tem um quadro que eu amo, que é o Reclame é Queer, que são reclamações variadas, de assuntos variados. Inclusive, o último é focado no Ultimato. Vou deixar o link aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa collab. Comentem aqui o que vocês acharam do Ultimato, quem são suas personagens preferidas e as menos preferidas. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.